Jesus é a pedra onde você precisa alicerçar a sua vida. É sobre isso que nós vamos meditar. Gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Jesus é a pedra. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus o ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Minha gente, nem está parecendo que é Pedro aqui. Vocês lembram que Pedro é aquele homem que teve medo de falar para uma mulher. O Evangelho chega a dizer que era uma mulher, que ele teve medo de falar que ele era do grupo dos discípulos. Uma mulher o interroga: você não era aquele que andava com Jesus? Ele diz: não, eu não conheço ele. Portanto, um homem medroso, um homem covarde. Agora, Pedro não tem medo de ser preso, Pedro não tem medo de nada, Pedro está pregando, Pedro está enfrentando. Aquele que vós crucificastes, vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. Esse homem está curado graças ao poder de Jesus. E aí Pedro fala: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. A pedra mais importante. E aí Pedro diz: e nenhum outro há salvação, nenhum outro. Ele é a pedra angular e nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu outro nome, não foi dado outro nome aos homens pelo qual possamos ser salvos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, de 3 a 4. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que o seguia, e essa pedra era Cristo. Paulo está falando lá do Antigo Testamento. Aquela rocha que brotou água para os israelitas, aquela pedra era Cristo. Abra sua Bíblia agora em Mateus 21, 42. Mateus 21, 42. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Agora é o próprio Jesus falando que ele é a pedra angular. Falando que essa profecia está se cumprindo nele. Que está no Salmo 117, 22. 1 Pedro, capítulo 2,
Vá abrindo a sua Bíblia aí, vá abrindo a sua Bíblia aí. 1 Pedro capítulo 2, versículo de 4 a 5. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, e quais outras pedras vivas também vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que palavra linda! Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 2, versículo de 19 a 20. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. E por fim, Romanos capítulo 9, 32 a 33. Por quê? Porque Israel a buscava como fruto não da fé e sim das obras, e tropeçou na pedra do escândalo, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crer não será confundido. Jesus é a pedra. Agora cuidado. Jesus só não pode ser motivo de queda para você, porque na pedra você pode tropeçar também. E quem é que vai tropeçar nessa pedra? Quem não crer em Jesus. Pedro falou: só nele nós temos salvação. Ele é a pedra angular, ele é a pedra mais importante da sua vida. Coloque aqui nos comentários: eu vou edificar a minha vida na pedra que é Jesus. Eu vou edificar a minha vida na pedra que é Jesus. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.